Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. E diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os seus mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Podeis assentar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra verdadeiramente, um pouco talvez assustadora, mas é culto de libertação. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes as pessoas só gostam de ouvir falar do céu. Louvado seja o nome do Senhor, mas o homem verdadeiramente que se despiu da sua glória, esteve no nosso meio, que falou mais do inferno na Bíblia, foi Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre advertia: cuidado, alaba, que existe um inferno, e eu vim para que verdadeiramente toda essa raça humana não vá para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente, Deus, Ele faz o homem, louvado seja o nome do Senhor, para que o homem verdadeiramente fosse eterno, ou seja, o homem ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas e Deus, Ele fez verdadeiramente na sua ciência, na sua santidade, fez o homem sem defeito, sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora verdadeiramente uma coisa ocorreu, louvado seja o nome do Senhor, naquilo a qual Deus fez perfeito. O homem verdadeiramente se achou, louvado seja o nome do Senhor, certo demais, e achou que verdadeiramente, por uma simples desobediência, ele não perderia aquele lugar santo, aquele lugar glorioso. Talvez verdadeiramente ele pode ter achado que tamanha coisa, que tamanha desgraça não ia acontecer verdadeiramente com ele, se ele tomasse verdadeiramente daquele fruto e comesse verdadeiramente com a sua esposa, mas Deus, Ele tinha dado uma ordem para ele obedecer. A obediência era tudo que Deus pedia da parte dele. E diz a Bíblia Sagrada que por causa daquela desobediência, a morte e o pecado verdadeiramente entrou no mundo e passou a toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É como, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é como se fosse um filme fictício. Louvado seja o nome do Senhor. É como se verdadeiramente a humanidade estivesse ali, alabacando a Arábia, sem pecado, sem nada, a qual Deus verdadeiramente deu toda aquela pureza, mas aquele que verdadeiramente era o guardador da humanidade, ele não poderia cometer certos delitos, porque o delito que ele cometesse verdadeiramente, automaticamente entraria naquela humanidade, ocuparia verdadeiramente aqueles corpos. E assim foi o que aconteceu, meu irmão.
Alabadacandarábia, o pecado passou a toda a raça humana. Alabadachebidacandarábia, é como verdadeiramente aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, que chegou verdadeiramente até aquela cidade e agora colocou um propósito no coração de construir uma torre que chegasse até o céu, e eles começaram a construir, mas Deus verdadeiramente confundiu, deu uma linguagem diferente para cada um, e ali cada um não entendia o outro. Alabadacandarabachebe, sabe por quê, meu irmão? Talvez verdadeiramente o desejo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, era exterminar com aquela raça humana, Alabacandarabachebe, mas ainda verdadeiramente não era tempo, louvado seja o nome do Senhor, Alabadachebe da Candarábia, e verdadeiramente eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, muitas das vezes Ele faz um algo para que o homem verdadeiramente venha enxergar o seu pecado, venha enxergar verdadeiramente o abismo e se desviar dele verdadeiramente e glorificar e exaltar o teu santo nome. Mas nós temos visto, meu irmão, desde a época verdadeiramente do Velho Testamento, louvado seja o nome do Senhor, por alguns momentos aquelas pessoas verdadeiramente tomam aquelas palavras, louvado seja o nome do Senhor, como se fosse para eles verdadeira, e ali verdadeiramente eles se desviam naquele momento, mas aí o tempo vai passando, Alabadacandarábia, as coisas vão tomando outro rumo, e quando a pessoa vai ver, meu irmão, ela está na mesma desgraça que estava antes. Sabe por que isso acontece? É que Jesus verdadeiramente está dizendo, é porque o homem não coloca em prática as palavras dele. Alabadacandarábia, o homem ouve verdadeiramente, mas verdadeiramente não guarda no coração, não coloca em prática, achando que verdadeiramente aquele dia, aquela situação nunca mais vai voltar sobre a vida dele. É ele que se engana, meu irmão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não desiste nunca. Se ele não conseguiu te derrubar agora, se Deus te alertou, abriu teus olhos, você pediu perdão e voltou verdadeiramente para a glória, para a graça de Deus, ele não conseguiu te derrubar, mas ele vai voltar novamente para poder tentar na mesma coisa, para poder tentar na mesma área. Sabe por quê? Porque o diabo, ele está vendo, ele está olhando que você não está colocando em prática aquilo que Deus tem falado. Jesus, meu irmão, é prático quando ele fala que o homem prudente, o homem insensato, louvado seja o nome do Senhor, porque se você colocar em prática, meu irmão, as palavras de Jesus, você vai estar firme sobre a rocha. O diabo vai vir com os ventos dele, o diabo vai vir com a desgraça dele, vai bater em você, meu irmão, mas não vai te destruir. Você vai até se sentir verdadeiramente, a sua carne, ela vai sentir toda aquela opressão, toda aquela perseguição, mas o que vale é o homem interior, Alabadacandarábia, que está revestido no Senhor Jesus Cristo. E, meu irmão, a carne para nada serve, Alabadacandarábia, porque se você deixar a carne pela vontade dela, meu irmão, ela não vai estar aqui dentro. Então já é um sinal que ela verdadeiramente não quer as coisas de Deus, então não serve para nada. Jesus, ele falou, meus irmãos, meu pai e minha mãe, são aqueles que verdadeiramente ouvem a minha palavra, são aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Alabacandarábia, onde verdadeiramente já se tornou provérbio na boca do povo, não que todo mundo é filho de Deus, coisa nenhuma, meu irmão. Alabacandarábia foi um dia, não é mais, só vai se tornar filho de Deus depois que aceitar a Jesus Cristo, porque se não aceitar a Jesus Cristo, é como verdadeiramente um animal irracional, é criatura. Alabacandarábia, ainda que está pensando, ainda que está andando, fazendo as coisas naturalmente, mas é uma criatura ainda na terra. E nós vemos, louvado seja o
nome do Senhor, que o tempo vai se passando, e o homem muitas das vezes, ele quer curtir a sua vida, ele quer curtir o seu momento, ele quer curtir a sua juventude, ele quer curtir a sua mocidade, e ele casa verdadeiramente, e a vida não muda, é a mesma coisa. Alabacandaraba, ele não aceita Cristo, e a família vai crescendo verdadeiramente na escuridão, vai crescendo longe da palavra do Senhor Jesus Cristo, e assim verdadeiramente ele morre, meu irmão, vai para o tormento, e a família fica presa na escuridão. Alabacandaraba, e assim vai indo. Alabacandaraba é como um moinho, alabaxame de geração em geração. Sabe por quê, meu irmão? É porque alguém daquela casa não se dedicou verdadeiramente para com o Senhor, não educou seus filhos. Alabacandaraba é na presença de Deus. Como é que você acha que eles vão querer ser salvos? Alabacandaraba, como é que você acha que eles vão entrar no reino do céu? Porque, meu irmão, tudo começa na minha vida e na tua vida. Tudo começa, a responsabilidade é minha e é sua. Não podemos transmitir a responsabilidade para aqueles que não entendem as coisas espirituais. Porque enquanto verdadeiramente nós pegamos e transferimos para aquele, não, fulano não quer saber de nada, não quer nada, a gente ora, mas parece que nada acontece. Não, meu irmão, é você que verdadeiramente está na guerra, é você que Deus tem chamado, e é através de você que Deus ele vai libertar, que ele vai quebrar as correntes que o inimigo tem aprisionado. Mas quando verdadeiramente aqueles que estão presos nas trevas, nas coisas do mundo, aí olha para aquela pessoa, vê aquela fraqueza total, aquelas palavras ao contrário, a pessoa verdadeiramente está sempre murmurando, a pessoa está sempre falando coisa ao contrário, sempre falando o que não deve. Como é que aquela pessoa que está nas trevas vai sair de lá? Não vai, meu irmão. Ela tem que olhar para mim e para você e ver a diferença. Não importa se o teu carro está doendo, se o sapato está apertado, mas você tem que continuar sorrindo. Você não pode mostrar a sua fraqueza verdadeiramente para aqueles a qual você quer arrancar das trevas. Porque muitas das vezes, meu irmão, é isso que Deus ele quer fazer. Deus ele quer verdadeiramente tocar naquela pessoa e olhar verdadeiramente para a tua vida e ver a libertação, a transformação. Porque, meu irmão, tudo começa verdadeiramente dentro da nossa casa. E Jesus agora verdadeiramente vem dizendo para o povo, louvado seja o nome do Senhor, que verdadeiramente é chegado o reino dos céus. Que o povo estava sentado em treva, em densas trevas, meu irmão. Sabe por quê? Porque os seus antepassados não quiseram obedecer à vontade do Pai, e agora a geração deles que está na terra estão sofrendo, porque eles não souberam verdadeiramente obedecer os estatutos e a doutrina que Deus ele tem colocado para o povo. Meu irmão, e se eu e você fizermos a mesma coisa, a sua geração, a nossa geração vai passar por dificuldade. Sabe por quê? Porque eu e você temos a verdade, mas muitas das vezes não queremos passar a verdade, não queremos inserir a verdade, achando que verdadeiramente estamos fazendo um bem em deixar eles viver conforme eles querem viver. Não, meu irmão. Mas quando eu morrer eu não estou aí mesmo. Não, meu irmão. Isso aí é pensamento de pessoa que não tem Jesus. Porque pensa, quem tem Jesus Cristo, meu irmão, tem que pensar verdadeiramente na salvação do teu irmão, tem que pensar na salvação da sua casa. No teu coração não pode ter nada indiferente, se não for o prazer verdadeiramente libertar aquele que estão aprisionados nas trevas. E nós vemos que os homens não se importaram para aquilo. Os homens estavam se importando com as suas posições,
Está não se importando verdadeiramente com seus desejos carnais. Tu vê, tu vai pegar, tu vai olhar verdadeiramente. Deus, ele chama o sacerdote Eli para poder ministrar diante da presença dele. E agora o sacerdote Eli verdadeiramente dá verdadeiramente aos seus filhos, não sei se o filho dele, Alabadacandarábia, poderia exercer, por causa verdade, porque tudo, meu irmão, ainda que seja, louvado seja o nome do Senhor, da parte, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, daqueles a qual Deus tem escolhido dos levitas, mas tem que ter verdadeiramente uma obediência, tem que ter um coração bom para poder servir diante de Deus. Não é qualquer um, meu irmão, que pode servir a Deus, não. Porque muitas das vezes os filhos não são obedientes dentro de casa, não respeita pai, não respeita mãe, vive na bagunça, na rua, para lá e para cá, nos bares da vida, aí verdadeiramente o homem vai lá, não, agora o meu filho também é sacerdote, agora ele é pastor, agora ele é ministro, uma desgraça total, e verdadeiramente Rofini e Finéia estava assim, meu irmão, sabe por quê? O prazer deles já não era cuidar mais do povo, o prazer dele verdadeiramente era se deitar com as mulheres, em frente verdadeiramente o tabernáculo que estava em Siló, sujando a santidade de Deus, manchando a pureza verdadeiramente, meu irmão. Isso tem acontecido nesses dias de hoje. É isso que eu estou te dizendo, sabe por quê? Porque quando verdadeiramente os antepassados não conseguem passar a verdade ou não passam a verdade, é isso que verdadeiramente a geração vai viver na terra, desobedecendo a Deus, aborrecendo a alma de, mas o pai dele não era crente, a mãe dele não era crente, ele era, mas ele não é não. Mas por que ele não é? Não sei, talvez ele, o pai não ensinou ele, a mãe não ensinou ele, a mãe não ensinou ela, ele só ia para a igreja e levava e deixava lá. É o que nós vemos hoje, meu irmão. Os pais só pegam os filhos pela mão, levam para a igreja e largam lá. Aí muitas das vezes o diabo monta na carcunda de um, que ele corre a igreja toda de um lado para o outro para poder tirar a atenção, mas não é criança, é o inimigo na calabacandarada. Deus, meu irmão, está nos dando a herança para nós fazermos dessas crianças, desse jovem, uma nova igreja, uma igreja de santidade, uma igreja de poder, uma igreja de autoridade. E é você que tem que fazer essa igreja, não é Deus que vai fazer não, meu irmão. Deus, ele te deu vida, te deu sabedoria para poder fazer deles um missionário, um pastor, um evangelista nessa terra. O que adianta eu conhecer a verdade e o meu filho está no baile funk? Ele pode até para o baile funk, meu irmão, depois que tiver com 18 anos, e quando não tiver mais na minha casa, aí sim ele pode fazer o que ele quiser fazer. Quando não tiver comendo o meu arroz, do meu feijão, mas se tiver dentro da minha casa, vai ter que viver debaixo da minha doutrina. Eu não quero ir para a igreja, eu não gosto, mas tu vai assim mesmo. O dia que você crescer, casar, aí você pode ir embora. Da candarada, mesmo não gostando, meu irmão, tu vai comigo, porque tu tá comendo aqui dentro, tu tá bebendo, porque, meu irmão, a autoridade tem que ser usada, porque Deus, ele deu autoridade. Mas muitas das vezes, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, os dias, os anos estão passando, as coisas estão acontecendo, e a igreja está olhando e está dizendo, não, é o diabo está fazendo tudo isso, é o diabo, é Deus que está deixando, mas a igreja não se move para nada. A igreja verdadeiramente está igual o ministro Asaf, está olhando verdadeiramente para a prosperidade do ímpio e desejando também ter aquilo que o ímpio tem. Não, meu irmão, busca aquilo que vem do alto, é aquilo que alimenta a tua alma. As coisas que a traça come, que o ferrugem corrompe, aquilo que o corrói, Jesus, ele pode te dar muito mais isso, porque nada disso você vai levar para a glória não, meu irmão. Ainda que você tiver
e estar cheio do Espírito Santo de Deus, de estar com uma casa farta, com bois cevados sobre a mesa, e não ter a presença do Espírito Santo. Porque o que está valendo hoje o que está valendo, é a pessoa ter posição, ter cargo na igreja. E meu irmão, isso não conta para o reino celestial, não. A quem é dado, a quem não é dado, não é dado. E aí a gente vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que muitos estão caminhando por um caminho diferente, estão morrendo espiritualmente, e o tempo verdadeiramente do acerto de conta está chegando na Calabacandarábia. O arrebatamento já está prestes a acontecer. Sei que algumas pessoas não acreditam, nem algumas igrejas, algumas pessoas não acreditam. Eu sei por que eles não acreditam no arrebatamento. É para poder viver um pouquinho do gozo da carne, para não viver preparado, para não andar na doutrina, para não se despir da concupiscência dessa terra, desse mundo. Mas eu e você que cremos, meu irmão, temos que nos manter fiel, esperando Ele vir buscar a sua igreja. Porque verdadeiramente, louvado seja o nome do Senhor, como no Evangelho de Mateus 25 vem falando das 10 virgens, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que elas saíram, 5 delas saíram verdadeiramente preocupadas. Já não, eu vou levar bastante azeite, caso verdadeiramente não aconteça no horário previsto. Não, vou desse jeito mesmo, tá bom, ainda dá para acender a lamparina. E foi na Calabacandarábia e achou que o esposo, o noivo, ia vir cedo. A Calabacandarábia, mas a lamparina delas só tinha só um pouquinho de azeite. Mas as outras saíram verdadeiramente com aquilo transbordando, ou seja, confiante. Ainda estava na confiança, estava na esperança, sabia que ele poderia vir a qualquer hora, a qualquer momento. Aí quando deu verdadeiramente meia-noite, ouve-se um clamor, um grito: eis que vem o noivo. Saía ao encontro dele. Naquela época não existia luz elétrica. Alabacandarábia, você tinha que ir atrás do cortejo com a lamparina acesa, e você não sabia a distância a qual verdadeiramente o lugar que o noivo ia casar. Alabadacanda, então tinha que ter azeite suficiente na lamparina para você chegar até aquele determinado lugar. Então, meu irmão, muitos não estão verdadeiramente querendo se manter desta forma. Hoje verdadeiramente está uma benção, está espirrando azeite para tudo quanto é lado, mas amanhã está uma carnalidade pura. Não, meu irmão, se mantém verdadeiramente Alabacandarábia no caminho da santidade, se mantém verdadeiramente no caminho da pureza, do poder, da autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque Ele há de julgar os vivos e os mortos. E diz a palavra que verdadeiramente o julgamento ele veio e vai acontecer. Está escrito, é porque vai acontecer. Aí eu te digo, aonde você quer passar a sua eternidade? Ah, pastor, mas isso é pro ímpio. Não, meu irmão, para a igreja, porque a igreja verdadeiramente está andando e está tropeçando, está andando e está tropeçando. Aonde tu quer passar a sua eternidade? Alabacandarábia, como foi falado, o céu é tomado à força. Alabachubicobidacandarábia, e vai se abrir os livros. Aqueles que já estão mortos, já, meu irmão, que morreram a segunda morte. Alabacandarábia, não tem mais o céu, meu irmão. Os livros vão ser abertos diante deles. Alabacandarábia, vão ser julgados segundo as suas obras. Alabacandarábia, diz a palavra, e se abriu o livro da vida, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, Deus é amor.
E por ele ser amor, nenhum corrupto em pecado entrará no céu de glória. Por ele ser amor, ninguém com aquele mínimo pecado, talvez aquilo que você acha que não é pecado lá, não vai entrar. Porque, meu irmão, muitas das vezes as pessoas estão medindo a santidade de Deus com aquilo que ele acha que não é pecado. Não, meu irmão, Deus está mandando e está te falando: seja santo como ele é santo. E se Jesus estivesse aqui, Jesus não está na nossa vida, ele não está no nosso interior espiritualmente. E por que é que também não podemos viver a vida que Jesus Cristo viveu? E por que é que não podemos nos desfazer de nós mesmos, daquilo que nos atrapalha, para poder viver a vida de Cristo? Mas muitas das vezes o ser humano ele só quer colocar uma capa por cima, uma Bíblia debaixo do braço e dizer: não, eu estou salvo. Não, meu irmão, você sabe aonde tem que mudar e vamos mudar. Alabadacana, pastor, mas estão dizendo, estão falando até na internet, meu irmão, você vai encontrar pessoa falando de tudo. Alabadacana, menos da santidade de Deus. Se você encontrar alguém falando da santidade, daquilo que Deus deseja, será minoria na calabadacana, porque eu sei que existe e tem pessoas que defendem a santidade de Deus conforme a visão de Deus, não conforme a visão dos estudiosos, dos teólogos. Porque, meu irmão, se Jesus nos resgatou do pecado, se Jesus nos resgatou da covardia desse mundo, desse lamaçal do pecado, ainda vou querer viver as coisas dessa terra. Não, meu irmão, viva a vida de Cristo, deixa o Espírito Santo gerar na tua vida. O menino na Calabacanda Arábia, que nasceu verdadeiramente em Belém, deixa Jesus ser gerado no teu coração, deixa Jesus ser gerado na tua vida, porque quando verdadeiramente ele nascer, meu irmão, você verá a glória dele na tua vida. Mas para isso requer verdadeiramente um despojar verdadeiramente nosso. Requer verdadeiramente: não, isso não me pertence mais. Mas fulano, não, isso não me pertence. Mas não, isso não me pertence mais. Mas não tem nada a ver, mas não me pertence. Eu sou cidadão do céu. Alabacandarábia. Eu já usufruí de tudo isso quando eu estava no mundo, mas agora eu estou na presença, agora eu estou com Cristo, agora eu vivo a palavra, agora eu sou um verdadeiro adorador, agora eu sou transformado, agora eu sou liberto de dentro para fora, da cabeça até a planta do pé. Satanás não consegue mais me amarrar. Alabacandarábia, porque o que vive para todo sempre, ele vive na minha vida, e eu vou chegar até onde ele tem me colocado. Então, meu irmão, não perca a esperança, porque o que o diabo quer é colocar, implantar algo no nosso coração e dizer para mim, para você: isso não tem nada a ver, não. Não, continua, Jesus está te usando. Não, meu irmão, Jesus ele usa o que ele quer. Ele verdadeiramente fala até na boca do animal, se ele quiser falar. Imagina um homem cheio do pecado, ele vai usar. A obra é dele. Mas pastor, aquele homem, ele está no adultério, mas Deus usou ele fortemente. Não, meu irmão, a obra é de Deus, a obra não é do homem. Alabacandarábia, porque Balaão já tinha se corrompido, e o anjo já desceu do céu com a espada na mão, para poder passar a espada na garganta dele, para poder matar ele ali naquele lugar. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que o homem, meu irmão, já estava engordado no pecado, que ele se enfureceu até com a mula dele, espancou a mula, e Deus olhou para a mula e tomou as dores dela e abriu a boca da mula e falou com ele. Alabacando, não está vendo anjo aí não, rapaz? Alabadacanda, é por isso que eu não fui adiante, porque se eu vou, o anjo te mata. Alabadacanda, estou tentando fazer um bem para você e você me espanca ainda. Alabacanda, meu irmão, o homem verdadeiramente, quando não quer viver nas coisas de Deus, ele fica cego e achando que Deus ainda é com ele. Não, meu irmão, Alabadacanda, Deus ele não só quer mente falar na minha boca, na tua boca, ele quer ser honrado na minha vida, na minha carne, na tua
carne. Ele quer ser honrado todos os dias, ao teu deitar, ao teu levantar, ao teu trabalhar, ao teu sair pela rua, onde você for. Ele quer ser honrado através da sua carne, porque tudo é de dentro para fora. Alabadacandarábia, porque é assim que Jesus faz, meu irmão. E muitas das vezes as pessoas não entendem, e muitas das vezes vão te julgar, vão achar que você quer ser mais santo, vai achar que você quer ser o mais verdadeiramente, o que só é você que tem a verdade. Não, meu irmão, homem nenhum tem a verdade a não ser a palavra sagrada. Alabadacandarábia, mas uma coisa é certa, é possível você ser mais santo do que o teu irmão. Alabadacan, porque talvez ele não quer abrir mão daquelas coisinhas da carne, mas você não abre sua mão, você abre o coração e entra verdadeiramente, e Deus ele te adorna. Alabacandarábia, diz no mundo espiritual para toda a potestade, alabacandarábia do inferno, e diz aí, ó, eis aí a minha igreja, alabacandarábia, coloquei ela no lugar celestial, eis aí a minha igreja. Não foi assim que ele fez com Jó? Eis aí o meu servo Satanás, não adiantou o inferno sair debaixo da terra, alabacandarábia, para poder atormentar a vida do Jó. Mas Jó falou: eu sei em quem eu tenho crido, alabacandarábia, porque se Jó tivesse no nosso tempo de hoje, ia dizer: Satanás, contra a minha vida você não tem poder, porque o maior mora em mim e ele tem poder para te derrotar. Meu irmão, não perca esta guerra. O diabo ele já está vencido. Vence a tua carne, vence os teus desejos, vence as suas concupiscências do dia a dia, porque assim como eu estou lutando para poder vencer, você pode vencer também. Não deixa verdadeiramente que nada venha te aborrecer, para que você pare de lutar contra a sua carne e dê vazão para ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você